Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Videocast Transporte Moderno. Antes de eu apresentar para vocês qual é a pauta do dia, peço que vocês se inscrevam no canal aqui do Videocast, acione o sininho para não perder nenhum episódio e também siga a Transporte Moderno nas redes sociais, tá ok? Pessoal, multa é um assunto aí que dá dor de cabeça, né, na gestão de frota. E falando em gestão de frota, gestão de multa é muito importante. Sobretudo aquelas de excesso de velocidade, que são as mais recorrentes aí no transporte rodoviário de carga. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o Marcelo Lemos, CEO da Frota 162, que é uma startup que promete fazer essa gestão, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, é tão presente na vida de todo mundo e tão estratégico para o transportador, embora nem sempre ele veja assim. É um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje, abrir o olho do transportador, do frotista, para entender que não só ele está deixando o dinheiro ir pelo ralo, mas ele não está olhando estrategicamente como deveria para a operação dele. Então vamos brindar aqui a nossa conversa. Muito bem. Por que a gestão de multa é estratégica? Vamos começar do princípio. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. É uma startup. É isso. Você estava me dizendo que você, na época, criou essa startup e uma outra que é bem conhecida, que é mais para o B2C. Isso. Explica aí, pessoal. O que aconteceu, Aline? Eu costumo falar que o Frota 162, ele é, na verdade, o resultado de uma carreira empreendedora. Eu comecei a empreender há mais de 20 anos atrás e sempre empreendi no mercado automotivo. Se tiver roda e passado na minha frente, eu vou dar um jeito de fazer negócio. Então você gosta bem, hein? Eu gosto. E aí eu fui aprendendo e, sobretudo, enxergando que tinha muita ineficiência nesse processo. E a gente trabalhava com coisas da economia real, com coisas que eram feitas sem tecnologia. Por volta de 2015, mais ou menos, eu entendi que se eu continuasse trabalhando com o que eu trabalhava, eu não ia conseguir fazer uma empresa muito grande. Eu não ia conseguir fazer uma empresa que estava alinhada com as minhas ambições e com o impacto que eu queria causar no mundo. E aí, eu montei uma software house para começar a desenvolver tecnologia. A verdade é que eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer naquele momento. E vamos dizer que por força do hábito, eu acabei começando a desenvolver aplicativos, desenvolver ferramentas relacionadas àquilo que eu conhecia, que era o transporte, que era a gestão de frota, a logística. E aí a primeira coisa que eu desenvolvi foi um aplicativo B2C, que era basicamente um aplicativo de parcelamento de débitos, que resolvia o problema da pessoa física que tinha que andar com o carro em dia e não conseguia porque não tinha dinheiro para pagar à vista, que foi um aplicativo chamado Gringo, que foi um tremendo sucesso. Eu vendi a minha participação alguns anos atrás lá. E aí quando eu saí da Gringo, eu já tinha o Frota 162 desenvolvido também nessa software house. E aí falei, bom, agora aprendi muito sobre startup, aprendi como fazer uma empresa de alto crescimento, como gerar o impacto que eu quero gerar. Vou de novo fazer isso, só que agora para o B2B. Vou ajudar as pessoas jurídicas, porque, na verdade, eu vim do B2B, né? Sempre, nas outras empresas, eu prestava muito mais serviço para a empresa do que para a pessoa física. E aí eu já conhecia todas essas dores do transportador. E o transportador, Aline, ele acaba sendo refém da situação, porque ele tem tantos dados chegando de tantos lados, sendo organizados de forma tão fragmentada, com planilha, com papel, com e-mail, com 1, 2, 3 softwares diferentes que não se conversam entre si, que é um verdadeiro caos a vida. E a gente falou, a gente quer resolver esse problema. Só que é um bicho muito grande para você matar ele de uma vez só. Então a gente tinha que começar por algum lugar. E aí a gente resolveu começar por multas. Resolveu começar com a gestão da burocracia. E por que por multa? Porque quando a gente olhou para o mercado, a gente percebeu que ali estava uma oportunidade muito grande, já que a gente conhecia muito do assunto e não tinha ninguém endereçando isso. Tinha muita gente olhando para combustível, muita gente olhando para telemetria, mas ninguém estava olhando para multa. Realmente, sinceramente, eu nunca vi.
Por que não olham? Porque é muito complexo de resolver, sobretudo porque você tem que lidar com órgãos públicos, né? Mas não é sexy. Como assim? O transportador, ele não é a primeira coisa que ele olha, não é a maior dor do PNL. Ah, tá. A princípio. Então... Ele acha que não é, né? Ele acha que não é. Mas é um tipo de proposta de valor que quando você chega para vender, o cliente ele fala assim, é legalzinho. E ele não acha que vai mudar a vida dele. E eu acho que essa é uma visão errada. Porque multa é sintoma. Multa é sintoma de uma operação ruim. De comportamento do motorista. Que vem derivado de cultura organizacional, que vem derivado das políticas de frota, que vem derivado de treinamento, que vem derivado de se aquela empresa tem ou não dados suficientes para fazer uma boa gestão e tomar as decisões corretas, investir no lugar certo. Então, multa, ela sempre é sintoma de falha na operação, de falha de processo. E sempre. de gestão, né? Exatamente. E isso, como eu falei no começo ali, né? Multa por velocidade, segundo alguns levantamentos, excesso de velocidade é mais comum em caminhão, né? E isso é atrelado diretamente à segurança. Quando você faz essa gestão e identifica, né? Eu acho que você aumenta aí a segurança também, não é? Isso, você sabe que isso é uma loucura. A gente tem mais de 300 mil placas na plataforma. E Quantas? 300 mil veículos na plataforma. E a gente monitora todas as multas. Quando a gente faz a divisão por enquadramento, mais de 50% das multas são relativas à velocidade, ou a de 20%. Então, esse dado desse levantamento está correto. Totalmente correto. Na prática, ele está correto. Ele está correto. E é um perigo, porque assim, olha só, velocidade é um ótimo exemplo, Aline. Quando você anda com o veículo acima da velocidade, você está estressando toda a máquina, e você está, no mínimo, alguns estudos dizem que você está consumindo no mínimo 3% a mais de diesel, de pneu, de óleo. Nossa. E da vida útil. Então, se aquele veículo ia rodar, você ia ter que trocar determinada peça com 100 mil quilômetros, você vai ter que trocar com 97. Ou seja, não é só segurança, é eficiência operacional. Não. Aí eu tenho um amigo meu que ele gosta de falar assim, você já viu algum acidente fatal a 5 por hora? Não, né? Então, velocidade está diretamente ligada com fatalidade, está diretamente ligado com segurança no trânsito. Você precisa ter uma gestão de velocidade, sobretudo, além de todos esses ganhos que a gente já falou, para ter o maior ganho, o ganho que eu acho que é mais relevante e que deveria ser a primeira coisa na cabeça do transportador, que é a vida de quem está lá. Como é que funciona esse software na prática, essa gestão da multa? Você consegue levantar para o teu cliente quais são os tipos de multa mais recorrentes, né? Porque você acabou de dizer que 50% é 50% que você falou? Foi? Isso, 50% é de velocidade. Ele acaba tendo um diagnóstico, né? É isso? Esse é um dos ganhos que você tem. Porque o que acontece com o software, Aline? Quando você pega... a gente pega todas as placas, todos os dados dos condutores, traz isso para dentro da nossa plataforma e a gente passa a monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os veículos em todos os órgãos de trânsito. Isso já é algo que já é um diferencial, porque fazer isso manualmente... Se você tiver 5 carros, talvez você consiga fazer isso manualmente, com exceção do mês em que a pessoa que faz isso sair de férias, né? Sim. Já começa por aí o problema. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou botar recepcionista, eu vou contratar um estagiário para fazer isso. Aí ele não tem continuidade de conhecimento, quando a pessoa sai de férias, ele deixa de fazer aquele trabalho e aquilo que ele acha que é economia, porque ele está deixando de contratar um software, é prejuízo. Mas, fechado esse parênteses, o que acontece? Ele... já tem uma economia ali de tempo e de qualidade, porque ele começa a garantir que ele recebe todos os dados com antecedência, então ele consegue pagar as multas no prazo, ele consegue indicar condutor no prazo, ele consegue não ter a multa NIC por não identificação de condutor, ele consegue fazer a gestão de tudo isso à vista, então ele não se perde em planilhas, em prazos e etc. Esse é o primeiro ganho do sistema, né? De você melhorar a sua gestão operacional mesmo. O segundo ganho, que
para mim é mais importante do que o ganho operacional, muito embora os clientes contratem por conta do ganho operacional, é o ganho de gestão. Que aí, quando ele passa a controlar tudo em um único lugar, a gente começa a gerar insights para ele. Então a gente começa a gerar os dados organizados de uma forma que ele consegue extrair aquilo e olhar quais são as multas que ele toma com maior frequência, qual é o horário que ele toma mais multa. Você sabe que tem um caso interessante de um cliente nosso, que era uma empresa de ônibus, e ele só descobriu que ele tinha trocado o para-brisa de 8 veículos e não instalado a tag do pedágio quando ele puxou no sistema e viu mais de 40 mil reais em multa de evasão de pedágio. Que ele não sabia que ele tinha. No software da frota. Exato. Quando a gente subiu as placas, puxou e entregou, ele olhou e falou, nossa, mas esqueceram. Meu campeão de multas é multa de evasão de pedágio? Sendo que eu tenho... Que coisa estranha, eu tenho tag em todos os veículos. Eram 8 placas. Eram multas em 8 placas. Ele foi ver, chegou lá, teve ônibus, enfim, acaba se envolvendo em pequenos acidentes o tempo inteiro. Foram vidros para-brisas que foram trocados, trocaram para-brisa, não instalaram a tag do pedágio. O motorista estava passando no pedágio como se tivesse tag e tomando multa de evasão de pedágio todos os dias. É gestão isso. Eles não estavam conseguindo enxergar isso porque essa multa não estava chegando no papel, estava chegando em endereços descentralizados. Quando você começa a ver tudo junto em um único lugar, de forma organizada, classificada adequadamente, você começa a ter insight para gestão. Isso eu estou falando de uma gestão de custo, Sim. Mas o equivalente, como você disse, também é para gestão de condução, de treinamento, de gestão corporativa, de cultura da empresa. Eu tô me estendendo muito aqui, mas... Não, pode falar, tá super interessante. Não, eu ia te perguntar, além do excesso de velocidade, quais são as outras mais recorrentes que é possível perceber através dessa solução? A gente consegue trazer todas as multas, mas... Mas as que aparecem mais num ranking de 1 a 5. Existe uma combinação que eu acho que é terrível, que é um comportamento que a gente vê se reproduzir em muitas empresas, principalmente de transporte pesado, e que ela é terrível, que é a combinação da multa de excesso de peso com a multa de velocidade. Pior do que você andar acima da velocidade, é você andar acima da velocidade com excesso de peso. Nossa, aí é um combo. Pois é. Porque o excesso de peso é um problema recorrente no Brasil, recorrente. Né? É um problema recorrente, muitas vezes incentivado pelo embarcador, muitas vezes incentivado pelo transportador. Só que a soma disso, você andar acima da velocidade com excesso de peso, é o prefácio da tragédia. Em algum momento, isso vai ocasionar um grande acidente fatal, como já aconteceu, como acontece, que vai ser um tombamento, que vai ser um engavetamento. O tombamento é o mais recorrente. É o mais recorrente, mas a gente... O tombamento está relacionado à velocidade mais pesos, a gente poderia dizer assim? Com certeza. Eu posso afirmar que sim. Salvo exceções onde o motorista dorme, onde você tem alguma movimentação brusca, é perda de estabilidade do veículo. A perda de estabilidade do veículo está relacionada ao comportamento da carga com o comportamento de velocidade. Então você falou velocidade, e você falou velocidade mais peso. Essas são multas muito recorrentes. Uma outra multa muito recorrente, mas aí ela é mais em veículos leves, em veículos de rodagem urbana, é a multa de celular. Mas isso tem também com motorista de caminhão leve, então? Tem. Né? Tem. E na estrada eu também vejo motorista. Tem. Mas a gente costuma ver mais a fiscalização na cidade. Mas você pode... ok, tá nesse ranking, mas você pode colocar dentro desse ranking tanto veículo leve de passageiro... Quanto um veículo last mile. Last mile, sim. O caminhãozinho semileve ali, os furgõezinhos. Sim. Multa de celular com moto. Tá. Também acontece, o que é outro absurdo. Que é outro absurdo. Existem algumas operações que a gente monitora que são de motos, e aí... Mas falando de carga, ela tá na terceira posição. O que mais? Você tem a multa de ultrapassagem proibida.
É uma multa perigosíssima e que acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Mais em urbano, mais Não, em estrada. mais em estrada, é. Que está relacionada à velocidade, né? É, a velocidade, a comportamento. O grande fato, Aline, pra mim é que... Você acha que na sua visão, desculpa interromper, na sua visão, se o transportador não tem uma solução como essa, ele não consegue visualizar bem isso? Dificilmente ele vai conseguir visualizar bem. E, consequentemente, corrigir, né? Exatamente. E acompanhar se o que ele fez deu resultado. Porque não é simplesmente... Não é olhar uma foto, é olhar um filme. Sim. Né? Então não adianta você olhar o problema que está hoje e falar, tá, eu tenho esse problema, eu vou fazer alguma coisa. Você precisa continuar acompanhando o filme para ver se aquilo que eu fiz entregou o resultado que eu esperava, se não entregou, que outra ação eu tenho que tomar. Você quer ver um comportamento do transporte de carga das transportadoras que eu acho completamente errado? É o comportamento de não indicar o condutor e autorizar o motorista a pagar pela multa de não indicação do condutor. O pessoal que está ouvindo a gente já deve saber disso, que quando você tem um carro em nome de pessoa jurídica e toma uma multa e não indica o condutor, você toma outra multa do dobro do valor, que é a não identificação de condutor, a NIC, a multa de agravo, né? Cada um chama de um jeito. Essa multa, a opção é você indicar, consequentemente ir pontuação para a carteira do motorista, e a partir da pontuação na carteira do motorista você não tem que pagar essa multa, ela não vem essa multa. Muitas transportadoras têm como política organizacional dar a possibilidade do motorista de pagar essa multa para não receber pontuação na carteira. Porque fala assim, se eu perder o motorista, se ele tiver pontuação na carteira, eu vou perder o motorista. Ou seja, ele paga, mas eu não indico ele. Exato. Porque aí ele paga a multa dobrada que vem, para ele não ser indicado, não ter a pontuação na carteira dele, e a empresa acha que ela tá fazendo um ótimo negócio. Porque ela não perde. Porque ela não perdeu o dinheiro. E ela não perdeu o motorista. E ela não perdeu o motorista. Só que ela tá fazendo, na minha visão, um péssimo negócio. Primeiro, ela tá incentivando uma cultura de cometimento de infração e não reprimindo essa cultura. Segundo, ela tá achando que ela vai segurar o motorista porque ele não tem pontuação. Quando, na verdade, para quem olha um pouquinho para o que acontece no trecho, nosso amigo caminhoneiro que estiver ouvindo a gente aqui vai concordar comigo, esse é o menor dos problemas. As condições que tem nas estradas, os apoios que muitas transportadoras deixam de dar pro motorista, são problemas muito maiores e que segurariam muito mais os motoristas dentro das empresas, eles não ficariam trocando de uma empresa por outra. Você vê empresas super sérias que têm motoristas há muito tempo e que os motoristas não querem trabalhar em outro lugar porque são respeitados, porque são valorizados. Agora você também vê o contrário disso. Né? E muito recorrente. Um dos motivos da falta de motorista. Exatamente. Não é fácil ficar no trecho, nem um pouco. E aí, eles acham que fazendo isso, eles vão conseguir reter o motorista. Quando, na verdade, o que eles estão criando é um incentivo perverso de incentivar práticas que são ruins. E aí, aquilo que eu falei, multa é sintoma. Então, se você está tomando multa, é porque você não está investindo onde você deveria investir, que é treinamento, que é capacitação, que é bonificação por resultado, que é ser exemplar com quem faz coisa errada e exaltar quem faz as coisas certas, né? Então, eu acho que tem uma questão de cultura organizacional que aí precisa mudar dentro da cabeça do empresário do transporte, para que isso comece a gerar impacto no dia a dia. E aí o nosso sistema mostra tudo muito isso. Porque a gente consegue puxar tudo lá e trazer isso organizado. Então, via de regra, os clientes percebem e descobrem esses viés, esses insights que eles não estavam olhando. Que não passava para a cabeça, achando que era um assunto secundário. Mas pelo que você está me explicando, é um assunto que engloba as partes mais estratégicas da empresa. Engloba. Que é modo de condução, que é a forma como você trata teu motorista, que é a segurança. Exatamente. Por isso que eu acho que... Tudo dentro da gestão. Tudo dentro da gestão. E aí, nada contra os meus amigos da telemetria, mas tá todo mundo contratando a telemetria para ver isso. Eu acho que você tem que contratar telemetria para acompanhar comportamento. Eu acho que telemetria é uma ferramenta fantástica. Mas a gestão de multa também te entrega uma série de insights. De sintomas que você consegue resolver só olhando aquilo ali.
E que você muitas vezes... E muitas empresas acabam descobrindo quando implantam a telemetria. Você não tô acha dizendo que não tem que implantar, tem que implantar, Mas você acha que a sua ferramenta pode substituir? Não, eu não acho que ela substitui. Ela agrega. Mas eu acho que... exatamente, eu acho que você tem que ter as duas soluções. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes você tá matando formiga com bala de canhão, sabe? Você conseguiria... Por conta do investimento, você Exato, tá por causa do investimento. Por exemplo, aquelas torres de controle que, enfim... São maravilhosas. São caras, né? Mas são caríssimas, exatamente. E nem todo mundo tem acesso. Então, assim, a gente gosta muito de conversar com o transportador e falar isso. Falar assim, trazer essa mentalidade de gestão. Então, assim, se você não tá fazendo nada, dá o primeiro passo. Não precisa ser usar o Frota 62, não precisa ser contratar a telemetria mais cara. Dá o primeiro passo. Começa, pelo menos, planilhar. A gente quer acabar com a planilha, mas para quem não faz nem a planilha, começa a planilhar. Você já vai começar a ter algum tipo de insight de gestão que vai te ajudar no dia a dia. Você, nessa sua jornada no transporte, você viu isso? Que não se planilha como deveria? O tempo todo. Na verdade, é mais comum você achar quem não faz gestão do que quem faz gestão. Por isso que tem tantos problemas, né? E por isso que você tem tanta rotatividade, você tem tanta empresa que acaba quebrando, porque eles não fazem a gestão adequadamente, né? Agora tem um ponto que a gente não colocou aqui na mesa, que é a questão, se eu tenho uma gestão de multas, eu também garanto pagá-las como eu devo pagar, né? Exatamente, porque você acho que tem o deve ganho. ser um problema, né? É um problema. E ainda mais hoje que com a questão do SNE, né, que é o sistema de notificações eletrônicas que foi implantado pelo Senatran, você tem a possibilidade de pagar multa com 40% de desconto quando você opta por não entrar com recurso. Então você abre mão do recurso e em vez de ter 20% de desconto, você passa a ter 40% de desconto. A grande verdade que eu vejo na prática, Aline, é ninguém entra com recurso. A porção de gente que entra com recurso é ínfima. Só que de toda essa galera que não entra com recurso, menos da metade utiliza o benefício, que é benefício, é dado, de pagar a multa com 40%. Talvez nem tenha esse conhecimento. E aí hoje dentro da plataforma, a gente já integra o SNE junto com a nossa plataforma. Isso que eu ia perguntar. A gente já integra o SNE junto com a nossa plataforma. Então a partir do momento que a gente sobe as placas, como eu falei, a gente passa também a olhar esses veículos no SNE e trazer essa informação para o cliente decidir. Você vai entrar com recurso nessa multa? Não vou entrar com recurso nessa multa. Então, você mostra isso pro cliente. Então, mostra pro cliente. E aí paga com 40% de desconto, então. E aí ele tira o boleto e paga com 40% de desconto, ou paga por dentro da nossa plataforma também. Das placas que vocês monitoram, quantas mesmo? Mais de 300 mil. São quantas empresas, mais ou menos, que usam o Frota? Mais de 900 empresas. Dessas 900 empresas, a maioria não sabia desse recurso? A maioria não usa. Não usa. Por falta de... A gente fala pra... Isso dá uma redução de custo importante, né? Mas mudar a mentalidade do... mentalidade. Mudar a mentalidade é muito difícil. Eu vou te dar um dado aqui. A gente tem 20% só da frota que usa esse recurso. Só 20%? Da frota que tá com a gente. E a gente incentiva... Isso daria uma economia gigante. Enorme. Tem como mensurar, não? A gente precisaria fazer os cálculos aqui, mas daria uma economia gigantesca. Porque eu tô vendo aí uma solução para a economia, né? Em várias frentes, né? Eficiência no processo. E assim, num mercado onde as margens são tão apertadas, onde cada bid se briga por centavo, você às vezes está brigando na ponta errada. Você está brigando na ponta do preço e você deveria brigar na ponta do custo. Sim. Né? Porque se você consegue reduzir o seu custo, ser mais eficiente, você consegue fazer preço melhor, né? E aí é por isso que muitas operações acabam não parando de pé, porque não faz essas contas, né? Nossa, muito interessante. Você tem um case bem bacana para contar, para compartilhar aí com a audiência, sobre de um cliente que não usava planilha, não usava nada, não tinha ideia de que multa levava, vivia tendo prejuízo e hoje melhorou a margem, hoje chegou para você e deu esse feedback, olha... Agora eu consegui verificar que esse sintoma é a doença tal e eu tô curando. Tem algo para compartilhar com a gente? A gente tem alguns cases. Mas algum que tenha marcado, assim, você? Tem um case interessante de uma transportadora de Santa Catarina que eles
A partir dos dados de multa, eles elaboraram todo o programa de treinamento deles. Ai, bacana isso. E aí eles conseguiram reduzir significativamente a quantidade de multas. Sabe quanto ou não? Agora de cabeça eu não tenho. Vai lembrar, né? Mas a multa, a maioria era a velocidade. multa de comportamento inadequado. Tá. E sempre é velocidade, a maioria. Conseguiram reduzir e também melhoraram. O que a gente vê frequentemente acontecendo nas empresas, não só nessa, mas em outras, é melhorarem ou começarem o processo de indicação de condutor. Porque eles não fazem o processo de indicação de condutor por 2 razões. A primeira razão é porque eles têm medo dessa relação que eu falei. A segunda razão é porque é burocrático e chato pra caramba de fazer. Né? Hoje você ainda tem opções de fazer online, mas até pouco tempo atrás era tudo via correio, era tudo pegando assinatura física. Hoje a gente faz 100% das indicações online pela nossa plataforma. A gente desenvolveu uma forma onde, independente do órgão aceitar online ou não, a gente dá a experiência online pro cliente. Então o nosso cliente, ele consegue entrar na plataforma, descobrir que tem uma multa, atrelar quem é o condutor, aí a gente já tem os dados do condutor, e solicitar a indicação de condutor. Ele só precisa subir o documento assinado pelo condutor ou o termo, né? Porque isso é uma outra coisa que quase ninguém sabe, que você pode fazer indicação a termo. Você pega a autorização do seu motorista e a partir da autorização você pode assinar como procurador dele, porque esse é um problema de muitas empresas, que o motorista está no trecho, eles não conseguem pegar a assinatura do motorista para poder fazer, mas a empresa pode ter uma procuração para fazer isso, pode estar no contrato de trabalho, se chama indicação de condutor a termo. Legal, e aí você explicando me passou pela cabeça o seguinte: eles têm medo de fazer algumas empresas de fazer essa indicação, de perder um motorista, e aí faz um bem bolado, o motorista paga, né? Fazendo dessa forma, o motorista não precisa pagar, né? Ele não precisa pagar, e aí quando é bom pra ele. É ótimo, porque quando ele paga, a verdade é que pra ele também. Todo mundo acha que tá tendo vantagem, mas aí o motorista... Qual é a sensação do motorista? Eu tô ganhando mal aqui. Claro que ele vai ter essa sensação, né? E aí ele vai e muda de emprego. E pior, vai se sentir responsabilizado. Exatamente. É uma relação saudável. Não é. Nossa, muito interessante. E é muito comum acontecer isso, né? É. E como que, na prática, quem manuseia é o pessoal da Frota 162, quem faz toda a gestão, enfim, né? Sim. A partir do momento que eu, transportadora, contrato, eu tenho uma equipe dedicada. Por exemplo, as empresas de telemetria. Quando você contrata uma telemetria, é a empresa de telemetria que faz toda a verificação, a gestão. Isso. Isso acontece também como é que vai funcionar? Gestão Como é que vai funcionar? O software, ele é construído de um jeito onde você consegue ver tudo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você nos envia as placas e os dados dos condutores, a gente passa a monitorar, todos os dias vão ter informações novas dentro da plataforma. Algumas coisas dependem da sua ação, porque você tem que me dizer se você vai indicar o condutor ou não, se você vai pagar aquela multa ou não. A vantagem de usar o sistema, obviamente, além de tudo que a gente já falou, é que você consegue fazer esse fluxo inteiro dentro da plataforma em poucos cliques. Então você descobre que tem uma multa, em poucos cliques você indica o condutor. Você indicou o condutor, depois vai chegar a multa para pagar, em poucos cliques você vai pagar ela com 40% de desconto. É quase que intuitivo. É quase que intuitivo. E assim, não tem o time do Frota fazendo, porque é tudo online. A gente desenvolveu tudo isso com tecnologia. Então, na verdade, tem uma série de automações funcionando e se comunicando por trás da tela do sistema. Foi feito para facilitar, que estão fazendo tudo isso acontecer, até porque fazer na mão mais de 300 mil veículos nem a gente conseguiria. Teria que ter um exército de gente para fazer e ainda assim não daria conta. Então é tudo feito com automatizações. Com IA também? Com IA também. Principalmente. A gente hoje tem usado muito IA, não só no desenvolvimento do software, mas como produto. A gente, inclusive a gente fez um webinário ano passado em que a gente entregou um prompt, tá no nosso canal do YouTube, a gente entregou um prompt pro pessoal, que é um prompt assim: você usa a nossa plataforma, extrai uma planilha específica lá da nossa plataforma, joga junto com esse prompt no ChatGPT ou no Gemini, enfim, qualquer IA, e ele te entrega um relatório muito legal, assim, com vários insights. A gente fez isso... BI, funciona como um BI. E a gente... Vai substituir o BI? Eu acredito que vai. Vai sim, num futuro próximo você vai conseguir fazer tudo ali dentro da plataforma. A gente está trabalhando para isso. E aí, por exemplo, uma transportadora descobriu ali que ela tinha um período específico das 11 da manhã a 1 da tarde
por alguma razão X, que era o momento de... Super atípico isso, e era o momento em que ela tomava mais multas. Eu não sei se corriam nesse momento por causa do almoço, enfim. Não faço a menor ideia. Mas tinha alguma razão ali no comportamento que a hora que a gente fez a análise, pelo horário das multas, falou, olha, tem um pico atípico aqui, não é normal que você tome, que as empresas tomem tantas multas assim nesse período específico. Então vocês ajudam no prompt também, vocês estão criando vários. Depois que o cliente entra pro Frota 162, ele passa a ter um gerente de sucesso, ele passa a ter o nosso time de suporte, mas ele tem um gerente de sucesso que acompanha ele. Gerente de sucesso. De sucesso do cliente, né? Tá. Gerente de sucesso do cliente. Achei legal. Tem um nome... em inglês lá, né? Que é o Customer Success lá. E aí, o gerente de sucesso do cliente, que é como se fosse um Key Account, um responsável pela conta, acompanha esse cliente em toda a jornada dele dentro do Frota 162. Então, ele vai trocando ideias, opiniões, ajudando a usar melhor o sistema e trazendo também conhecimentos de mercado, porque eu acho que esse é um grande diferencial do Frota 162. A gente não é só de tecnologia, a gente não é só de negócio. A gente é uma mistura de um monte de gente que traz muita bagagem de negócio, que traz muita bagagem de tecnologia e que quando junta tudo isso, entrega um negócio muito legal para os clientes. Muito bem. Gostei dessa solução. Muito bom. Desejo sucesso. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, gostou aí do tema multas? E aí, como é que tá na sua transportadora? Muitas multas? Precisa de uma gestão? Assiste esse episódio aí, compartilha com o pessoal para agregar conhecimento aí na sua gestão. E não esquece de acionar o sininho para não perder nenhum episódio e seguir Transporte Moderno nas redes sociais. Até a próxima. Rodobens. Com mais de 75 anos de tradição, é um ecossistema completo de serviços financeiros. Tem consórcios, seguros, banco e veículos, tudo para impulsionar ainda mais sua operação e gerar grandes resultados. Ficou interessado e quer saber mais? É só apontar o celular para o QR Code que está na tela. A Fenatran conecta quem move o Brasil. Tecnologia, inovação e os grandes nomes do transporte, reunidos no maior evento do setor. Estou com a Volvo rumo ao zero acidentes.